Então, dando continuidade aos vídeos sobre esclarecimentos acerca do que é a constelação familiar, do que se trata essa técnica, né? E se você chegou até aqui, você já deve ter ouvido falar, ou já ficou na dúvida, por algum motivo, né? Do tipo, gente, constelação familiar, religião, tem algo de espiritual nisso? Existe base científica, né, na formação das constelações? Isso é terapia de verdade? Ou seja, várias perguntas que as pessoas fazem. E tá tudo bem. Está tudo bem. E aí, o mais interessante é que dependendo de quem responde, você vai escutar coisas completamente diferentes. E que poderão te esclarecer muito ou poderão te deixar na dúvida mais ainda. Mas hoje eu quero te explicar tudo isso de forma clara, direta e sem confusão. Bem simples, tá? Bem simples. Porque entender isso muda completamente a forma como você vê, ou como você passará a ver essa abordagem, que tem ajudado tantas pessoas. Então, é religião? Se alguém ainda tem alguma dúvida, né, vamos lá. Constelação familiar é religião? Então, de forma direta e rápida, não. Constelação familiar não é religião. De uma vez por todas. Isso é muito bom. Poder estar falando disso, poder estar trazendo esse esclarecimento. Agora, por que ela não é uma religião? Também da mesma forma, simples, porque as constelações familiares não exigem, prestem bem atenção, ela não exige nenhum tipo de fé específica. Ela não exige crença em Deus. Ela não exige que você tenha vínculo com qualquer instituição religiosa, tá? E não precisa e não exige que aconteça qualquer tipo de rituais religiosos. Ah, mas aconteceu. Então, gente, eu já falo de uma vez. O que aconteceu não foi constelação, tá? E a gente vai entender por quê. Pessoas de diferentes religiões, ou até mesmo sem religião, que professam não ter religião, podem participar, tá? Porque é uma prática, é uma técnica terapêutica. Então, ficou claro isso agora? Mas por que existe essa confusão se é ou não religião? Da mesma forma, simples. Porque durante a sessão de constelação, seja em grupo ou seja individual, vão surgir temas que são muito comuns no dia a dia. Sobre vida, morte, destinos, pertencimentos, reconciliações, tá? E assim, quem nunca viveu isso? Quem nunca se questionou sobre vida, morte? Quem nunca olhou para o seu destino ou percebeu que está seguindo algum destino? Né? Mas isso naturalmente toca questões existenciais. Porque isso é de cada um. E muitas das vezes isso também aparece nas religiões. Qual é a religião aqui que não fala sobre vida? Ou qual é a filosofia religiosa que não fala sobre morte, destinos? Tá? Mas é importante fazer essa diferenciação. Estabelecer isso. Porque falar de temas profundos não transforma nada, literalmente nada, em religião. Tá? Então eu espero que isso agora acho que tenha ficado claro para você que está me ouvindo. Aí vamos agora dando sequência. Mas tem relação com a espiritualidade? Aí eu pergunto, né, o que é espiritualidade para você? Aqui, a resposta ela já é um pouco diferente, tá? Pode ter uma relação com a espiritualidade, mas não é obrigatório, não é de caráter obrigatório, tá? E depende muito, muito da abordagem. Agora, por que depende muito da abordagem?
Porque é de cada um, é do facilitador isso, tá? Algumas pessoas vivenciam a constelação de forma mais prática e psicológica possível, tá? Outras percebem algo muito mais amplo, muito mais, que não conseguem ficar só na explicação pela lógica, tá? E tá tudo bem também. E é aqui que entra um ponto muito importante que a gente, assim, que merece uma atenção. As constelações, né, a constelação familiar, ela trabalha com fenomenologia, trabalha com fenômenos, que muitas das vezes vão além do raciocínio tradicional, que exigem de nós algo que de repente a gente não para pensar no dia a dia, tá? E aí, algumas pessoas chamam isso de campo, de consciência sistêmica, de inteligência do sistema. Mas está tudo bem também. E quando a gente, né, se dedica ao estudo das constelações, a gente consegue entender tudo isso. O que é o campo, o que é consciência sistêmica, o que é inteligência do sistema. Mas eu que vou participar como cliente, por exemplo, eu estou ali pagando por uma sessão, eu não tenho que me importar com isso, tá? Tanto que tem outras pessoas que preferem não dar nome a nada disso, né? Simplesmente a constelação familiar, ela não detalha muito o processo, tá? Mas também um outro ponto importante é que você não precisa acreditar em espiritualidade para poder participar. Não é exigido que você fale do seu sagrado para que você possa participar de uma sessão de constelação familiar, tá? Mas também você não precisa negar que existem experiências que ainda não conseguimos explicar completamente. A gente está falando de experiências. E muitas pessoas relatam vários tipos de experiências fenomenológicas, tá? Então, eu acho que ficou claro isso, né? Aí a outra pergunta é: tem base científica? E aí, como que a gente pode responder? Porque para mim, é uma das perguntas mais delicadas de ser respondidas. Mas, diante de tudo que a gente vem estudando, né, que eu venho participando, de todos os encontros, de todos os grupos que eu participo, a constelação familiar não é uma prática científica no sentido clássico do que quer dizer ciência, tá? Ou seja, ela não segue integralmente os padrões tradicionais da ciência experimental. Ela não segue os protocolos. O que são os protocolos da ciência experimental? Repetição controlada, mensuração objetiva, previsibilidade. Se a gente olhar por esse ângulo, a constelação não segue de fato. Mas isso não significa que seja sem fundamento. Isso não significa que o criador, ele um belo dia dormiu e acordou, vou criar aqui uma prática. Não, exigiu dele estudo, exigiu dele observação, vivência, tá? Então a constelação, ela se apoia em áreas como, não sei se vocês já ouviram falar, mas é importante, a psicologia, a teoria dos sistemas, as dinâmicas familiares, a observação fenomenológica, a estrutura familiar, terapia primal, programação neurolinguística, neurociência, hipnose, né? Eu imagino que em alguma dessas você já deve ter conhecido. E também que a constelação trabalha com a observação de padrões reais. Mas nem tudo dentro dessa realidade pode ser medido de forma tradicional. Ou seja, porque ela, muitas das vezes, ela exige que você, como eu falei logo no princípio, que você pense para fora, um pouco fora da lógica, que você se abra para o processo. E existem muitas experiências relatadas por participantes que mostram mudanças significativas, tá?
Mas essas experiências ainda estão sendo estudadas de formas diferentes, né? Existem grupos específicos que estudam os fenômenos das constelações familiares. Grupos que estudam, pegam temas muito pontuais e levam para grupos de constelação e se dedicam a estudar aquilo. Para quê? Para produzir, a partir dessas observações, uma ciência, tá? Então, de forma clara, ela não é uma ciência tradicional, mas também não é algo aleatório, sem base, muito menos sem observação. Tá? Então, para mim, isso tem que ficar bem, bem claro. Por isso que eu falei que é a pergunta mais difícil de responder. Tá? Aí tem o ponto, se é terapia ou não, que também é uma outra dúvida comum. E a resposta é: a constelação pode ser considerada uma abordagem terapêutica. E ela também pode ser considerada uma abordagem de suporte a outras abordagens terapêuticas. Tá? Ela não trabalha e não funciona de forma isolada. Por quê? Tá? Por que ela trabalha assim? Porque ela atua, né? Ela atua em emoções, sentimentos, padrões comportamentais, relações, percepções de vida, e outra infinidade, né, de processos que as pessoas trazem. Mas uma coisa que exige bastante atenção nossa: ela por si só também não substitui necessariamente outras formas de terapia. Então, assim, em momento algum você vai me ver falando de que quem faz constelação não precisa fazer nenhum outro tipo de terapia. Pelo contrário. Para mim, a visão só funciona se você só tem um resultado muito melhor se você estiver sendo acompanhado por algum profissional da área da psicoterapia. Porque faz todo sentido você vivenciar aquilo e você levar aquilo para ser discutido com alguém. Então, o ideal é entender da seguinte forma. Entender assim: a constelação é uma ferramenta complementar aos processos, as outras técnicas, as outras práticas que estão aí disponíveis para que a gente possa se conhecer, se tratar. Tá? Então ela pode trazer consciência de forma mais rápida dos padrões, revelar as dinâmicas ocultas, abrir novos caminhos internos, mas o processo de mudança, ele pode e deve continuar na psicoterapia. Por que isso? Porque na prática, no seu dia a dia, é onde a gente faz as escolhas, né? Então a gente precisa estar consciente de quais são agora as novas escolhas que eu preciso fazer. Então, como que eu vou entender tudo isso junto? Tudo isso que eu acabei de explicar. A gente só precisa organizar de forma simples. Nossa, mas falando assim, você já falou a palavra simples várias vezes. Porque é simples mesmo. Tá? Então a gente já sabe que não é religião. Pode ter algumas experiências, né? Algumas pessoas, por conta dessas experiências, e levar a interpretações como que ter relação com questões espirituais, mas também a gente sabe que não tem. Não é ciência tradicional, mas pode ser usada como ferramenta terapêutica e com muito mais assertividade. Sabe quando você precisa de dar um salto no seu processo terapêutico? A constelação, ela consegue fazer isso, tá? Então, em essência, a constelação é uma abordagem que busca compreender os sistemas familiares que influenciam a vida das pessoas. Só isso, tá? Porque, como vocês viram no vídeo anterior, nós pertencemos, nós fazemos partes, estamos conectados, interdependentes dentro de vários sistemas. E a constelação trata do sistema familiar. Então, o mais importante ela não depende de rótulo para funcionar.
Então, não depende do rótulo, não depende de crença, não depende de uma filosofia específica. Ela faz um convite, tá? Um convite a cada um olhar sistemicamente para os seus antepassados. Então, talvez você tenha chegado até aqui com essas dúvidas, e eu entendo isso perfeitamente, porque eu também só fui compreender com mais profundidade, e até hoje buscando mais profundidade, com os estudos. E tudo isso é muito natural, ter essas dúvidas, ter essas preocupações no início. Então, o mais importante não é colocar a constelação dentro de uma categoria, mas entender que ela pode revelar sobre sua própria vida, sua própria existência. Que é o que a gente está buscando, né? Porque eu estou querendo me colocar no processo para resolver as minhas questões, o modo como eu olho para a minha vida, o modo como eu olho para tudo aquilo que me causa dor, que me causa incômodo. Então, serve para mim, tá? Mais que acreditar, então, ou rotular, a constelação convida você a observar aquilo que muitas vezes, sempre esteve presente, mas nunca foi visto, nunca foi dado um lugar. E isso faz toda a diferença, e isso libera as chaves, né? Libera os cadeados, libera as prisões. Isso é muito importante.